amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meus amores, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior. Quem lembra o que nós estávamos falando? Isso mesmo, nós estávamos falando sobre a multiplicação. Quem lembra como que faz uma multiplicação básica aí? Vamos retomar um pouquinho o conteúdo? Então, olha só. Eu preciso que vocês peguem novamente o caderno de vocês, um lápis e uma borracha, tá bom? Nós vamos praticar a tabuada e rever a multiplicação. Crianças, a multiplicação nada mais, nada menos é do que a adição de parcelas iguais. Isso mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Atenção, turma! Hoje vamos falar sobre um assunto que eu simplesmente adoro: multiplicação! Oba! Vamos multiplicar chocolates? Eu também adoro esse assunto! Vamos multiplicar chocolate sim, Filó, mas no final da nossa visita vamos saboreá-los também! Uau! Que delícia! Vamos lá! A multiplicação é uma maneira prática e eficaz de somar parcelas iguais. Acho que eu entendi. Se a máquina preenche 4 formas com 6 estrelinhas de chocolate, podemos dizer... que temos uma saborosa constelação? Não, Filó. Nós temos uma equação. 6 mais 6 mais 6 mais 6 estrelinhas é igual a 24 estrelinhas. Muito bem, Sofia! Essa é a ideia da multiplicação. Se cada forminha é um conjunto de 6 estrelinhas e temos 4 forminhas, significa que temos 4 conjuntos com 6 bombons cada. Somando as quantidades de cada conjunto, temos 24 bombons. Ah! Então é aí que entra a multiplicação! Afinal, somar várias vezes a mesma parcela não é nada prático, né? Imagina se no final da produção do dia, os confeiteiros fossem somar cada conjunto de bombons. Eles levariam muito tempo. Entendi! Com a multiplicação, eles conseguem calcular rapidamente a quantidade total. É isso aí, Filó! Basta multiplicar a quantidade de forminhas pelo total de bombons em cada uma delas. Multiplicamos, então, 4 vezes 6 igual a 24. Esse cálculo significa que o 6 aparece 4 vezes. Quando dizemos vezes, estamos nos referindo à quantidade de vezes que um determinado número irá se repetir. Ou seja, quantas vezes vocês irão somá-lo. Então é por isso que dizemos que a multiplicação é a adição de parcelas iguais? Assim, 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 4 vezes 6 e é igual a 24. Sim, Filozinha, você está certa! Gostaram do exemplo? Deu para retomar tudo que nós vimos na aula passada e hoje dar continuidade. Mas olha só, eu trouxe para vocês um desafio. Isso mesmo. Eu trouxe aqui 3 multiplicações básicas e eu vou mostrar para vocês e eu quero ver quem que vai acertar, certo? Depois a prof vai explicar como que nós fizemos para dar esse resultado. Vamos à primeira alternativa? Então olha só. Quanto é 2 vezes 5? Quanto é 2 vezes 5? Eu vou repetir 2 vezes o número 5. Quanto é? Muito bem. 2 vezes 5 é igual a 10. Vamos ver por quê? Então aqui nós temos a multiplicação 2 vezes 5. Vocês lembram no vídeo que nós vimos que dá para fazer essa multiplicação utilizando objetos, figuras e dividindo elas em grupo? Então, olha só. Nós temos aqui 2 vezes 5. Então, nós vamos fazer 2 vezes o número 5.
Então, 2 vezes 5 é a mesma coisa que repetir 2 vezes o número 5. E eu vou somar as 2 vezes que eu repeti o número 5. Então, eu vou fazer 2 grupos. 1, 2, 2 grupos com o número 5. Então, eu tenho 2 vezes o 5. Vou separar 2 grupos de 5 tampinhas. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 tampinhas. Deixa eu tirar essa grandona. Então, aqui eu tenho um grupo com 5 tampinhas. E aqui eu tenho outro grupo com 5 tampinhas. Ou seja, 2 vezes o 5, 2 grupos com 5 tampinhas. Se eu quero saber quanto é 2 vezes 5, é só eu somar 5 mais 5. 5 mais 5, quanto que dá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2 vezes o 5, que é a mesma coisa que 5 mais 5, é igual a 10. Próxima multiplicação. Quanto é 3 vezes 4? Lembrando que nós fazemos 3 vezes o número 4. Vai repetir o número 4 3 vezes. Quanto é 3 vezes 4? Muito bem, crianças. 3 vezes 4 é igual a 12. Vamos ver por quê também? Nessa multiplicação, nós vamos resolver utilizando um material também. Mas dessa vez não é tampinhas. Nós vamos usar caixinhas de fósforo. Então, é o mesmo sistema. Eu tenho 3 vezes 4. Então, eu vou fazer 3 grupos com 4 caixinhas dentro de cada grupo. Isso significa 3 vezes 4. Eu tenho 3 grupos com 4 caixinhas, certo? Então, eu vou pegar aqui 1, 2, 3. Mais 4 fósforos aqui. Já tenho 2 vezes 4. Tenho 2 grupos de 4. Mas eu preciso de mais um grupo. Vou pegar mais 4 caixinhas aqui. Então, eu tenho um grupo com 4, mais um grupo com 4 e mais um grupo com 4 caixinhas. Então, eu tenho 3 vezes o número 4. 3 grupos com 4 caixinhas, certo? Se eu quero saber quanto é 3 vezes 4 e eu tenho tudo isso aqui, lembra que a multiplicação anda juntinho com a adição? Então, é só somar. Eu vou fazer o cálculo, certo? Então, eu vou contar tudo isso aqui. 3 vezes 4 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 vezes 4 é igual a 12. 3 vezes 4 é igual a 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Última alternativa do nosso desafio da multiplicação. Ao decorrer das semanas, nós vamos fazer mais desafios, tá bom? Então, fiquem bem atentos e pratiquem a tabuada. O último número é 2 vezes 7. Quanto é 2 vezes 7? Duas vezes 7, nós estamos somando 2 vezes o 7. 7 mais 7. Nós vamos repetir 2 vezes o número 7. Então, 2 vezes 7 é igual a 14. Muito bem. Vamos ver também por que 2 vezes 7 é 14? Olha só. Agora, essa multiplicação. 2 vezes 7. Lembra que deu 14, né?
Sabia que tem como fazer multiplicação utilizando o material dourado? Isso mesmo. Nós vamos então utilizar o material dourado para realizar essa multiplicação, ok? Então, olha só. Para resolver uma multiplicação utilizando o material dourado, nós vamos separar este número aqui. Então, se é 2 vezes o 7, nós vamos separar 2 vezes o número 7. Então, eu vou pegar 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 7 unidades, então eu tenho uma vez o número 7. Eu quero 2 vezes o número 7, então eu vou pegar mais 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora sim, eu tenho 2 vezes o 7. Eu tenho um 7 aqui e um 7 aqui. Eu tenho 2 vezes o número 7. Tenho 2 conjuntos com 7 unidades. Se eu quero saber quanto que dá o total, 2 vezes 7, eu vou somar os dois números aqui. Então, eu vou somar 7 mais 7. Vamos ver quanto que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Dá 14. Mas lembra que a prof explicou que na família da unidade só cabe até 9 números. Quando nós completamos 10 números, nós trocamos 10 unidades por uma dezena. Então, eu vou tirar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou tirar 10 unidades e vou colocar uma dezena. E nós resolvemos a nossa multiplicação, porque 2 vezes 7 é igual a 14. E o 14 eu tenho 4 unidades e uma dezena, que formam um número 14. Olha só. Então, eu tenho uma dezena e eu tenho 4 unidades. Isso significa que 2 vezes 7 é igual a 14. Muito bem, crianças. Eu acho que vocês, estão ficando craques na tabuada. Mas para vocês melhorarem cada vez mais a tabuada, a prof aconselha vocês a treinarem em casa. Lembra que a prof falou no vídeo anterior? Pratica a tabuada, pode fazer uma tabuada colorida, deixar do lado, mas não deixem de praticar. Nós vamos vendo a tabuada e assim nós vamos conhecendo as multiplicações. A atividade de hoje, crianças, também vai ser sobre praticar a tabuada. Então, olha só, vocês vão realizar no caderno de vocês a tabuada do número 4 e a tabuada do número 5. Então, vocês vão fazer lá no caderno de vocês igual da aula passada. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2 e assim até chegar no 4 vezes 10. Depois, vocês vão fazer no caderno a tabuada do 5. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, até chegar no 5 vezes 10. Combinado? Depois que vocês realizarem essa atividade no caderno, vocês vão lá no Forms, que a prof vai deixar o link para vocês no Classroom, tá bom? E vocês vão me enviar a foto do caderno. Então, façam com muito capricho que eu vou querer olhar a tabuada de todo mundo. Quero ver quem que tá praticando em casa. Combinado?